O tema da nossa aula de hoje é sistema sensorial. Então, nós vamos estar entendendo mais um pouco como ocorre o funcionamento dos sistemas relacionados à percepção que nós temos do ambiente. Então, nós vamos ver como funciona a visão, audição, olfato, tato e paladar. E como o sistema nervoso, nós já estudamos, está integrado a tudo isso, ok? Ao final, vocês vão perceber que tem uma parte escrita onde vocês terão que fazer o exercício, né? Os exercícios do livro, estará com página, com os números, e também a parte que vocês estarão me enviando pela plataforma, tá bom, gente? Não deixe de fazer esse envio, é muito importante para a gente ter esse controle de atividades, ok? Então prestem bastante atenção para entender um pouquinho mais como funcionam os nossos órgãos do sentido. Todos os nossos órgãos do sentido permitem a percepção de tudo que está no nosso ambiente. Então, todas as coisas que nós nos relacionamos, né, que fazem com que a gente perceba o que está acontecendo, todas essas informações são captadas pelos órgãos do sentido, que serão aí principalmente 5, né? O tato, a visão, o paladar, a audição e o olfato. O tato está ligado a toda a percepção trazida pela pele. A nossa pele é dividida em 3 partes, né? Derme, epiderme e hipoderme, e ela consegue trazer para a gente a percepção de todas as sensações relacionadas à mudança de temperatura e pressão. Essa pressão, dependendo da intensidade, pode causar dor. Então, isso também é traduzido através da nossa pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, conseguindo aí estar completamente repleta, né, de neuroreceptores que vão levar para o cérebro a informação do que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, primeiro órgão do sentido aí, muito importante para a gente já ter essa noção. Aqui eu tenho um esquema onde vocês vão perceber a elaboração desses órgãos, tá? Então, aqui, tato, visão, paladar, audição e olfato. Vamos falar um pouquinho agora sobre o paladar ou gustação, né, que está relacionado a sentir o gosto aí das coisas. O principal órgão relacionado ao paladar é a língua. E a nossa língua ela é repleta de receptores chamados de papilas gustativas. Elas que vão identificar o sabor e levar essa informação até ao cérebro para que a gente possa traduzir, né, para que o cérebro possa traduzir que sabor é esse. Então, em diferentes regiões da língua, eu tenho receptores diferentes. Então, aqui pela foto dá para vocês verem, ó. Nessa parte aqui da ponta, eu tenho o receptor, voltando aqui, nessa parte aqui da ponta vermelha, eu tenho o receptor relacionado ao doce, na parte verde, ao salgado, na parte amarela, o ácido e na parte roxa, o amargo. Tá? Então, esses receptores vão identificar o sabor, levar a informação para o cérebro vai traduzir essa informação para a gente. E assim a gente vai conseguir identificar que sabor é esse. Aqui toda a língua, né, com os seus receptores. Então, aqui as papilas gustativas, né, são esses pontinhos, e cada uma das papilas com seus receptores. Para conseguir, gente, identificar bem o sabor, é importante a gente manter uma higienização da língua, né? Então, assim como nós escovamos os dentes todos os dias, a escovação da língua também deve ser feita para tirar, né, aquele excesso de sujeira, né, aquela sujeirinha esbranquiçada que fica na parte superior da língua. Então, é ideal retirar com a escova de dente essa sujeira para, assim, a identificação do sabor conseguir ficar bem melhor. Olfato. O olfato está relacionado à percepção dos cheiros, né? Então, o nosso nariz, ele é completamente preenchido por células sensoriais que vão conseguir captar esses diferentes tipos de cheiro e enviar a informação também para o cérebro. Percebam que o nosso sistema sensorial é diretamente relacionado ao nosso sistema nervoso. As informações são captadas e enviadas para o cérebro para que ele possa fazer essa tradução. Então, os pelos sensoriais que ficam aí no nosso nariz, eles vão
captar esse odor, né, esse cheiro, seja ele bom ou ruim, e levar a informação até o cérebro, e o cérebro vai traduzir esse cheiro, fazendo com que a gente consiga identificar, tá? Aqui, ó, a foto na parte interior desse epitélio olfativo. Então, aqui, ó, bem pequenininho, as células receptoras de informações, né, relacionadas aos cheiros, enviando a informação aqui, ó, produto olfativo, que está relacionado à parte frontal aqui do cérebro, ó. Estão vendo aqui? Aqui essa pessoa está sentindo o cheiro da flor, né? Então, o aroma entra pelo nariz, essas pequenas células identificam esse odor, né, esse cheiro, e enviam informação aqui, ó, para esse bulbo olfativo que está bem pertinho do cérebro, no lóbulo frontal, e a informação é traduzida, né? Então a gente consegue identificar, esse cheiro é agradável, esse cheiro não é, ou esse cheiro é conhecido, né? Um perfume, é uma flor de laranja, por exemplo. Então eu logo a minha memória lembra, né, da fruta, do suco, enfim. Tudo isso é relacionado. Relação entre o olfato e o paladar, né? Com certeza vocês já devem ter percebido que quando o aroma do alimento é agradável, imediatamente a minha boca começa a salivar, né? Começa a surgir aquela vontade de comer. E isso não é à toa, gente. Existe uma relação entre o olfato e o paladar, sim. Então, toda vez que o aroma é agradável, isso desperta o meu cérebro, estimula o meu cérebro a se alimentar daquele aquele produto ou daquele alimento. Então, existe sim uma combinação entre sabor e aroma, tá? Então, quando a gente come os alimentos, essa relação existe. Um faz com que o outro seja estimulado. No caso, o olfato estimula o paladar. Aqui, mais uma vez, a detecção desses odores. Ó, a foto ampliada para vocês. Aqui eu tenho o odor chegando às células receptoras, né, enviando o odor ao nervo olfativo, e o nervo olfativo identificando. Automaticamente, ó, aqui no cérebro ocorre uma mudança, né, relacionada à área gustativa. Então, esse odor estimula a área gustativa e automaticamente a minha língua, ó, começa a salivar. Então, automaticamente algo muda no meu cérebro para que eu consiga ter o despertado no interior do meu corpo a vontade de se alimentar daquele produto. Próximo sentido, a audição. A audição, ela é a capacidade, né, do meu organismo, no caso, o meu ouvido, conseguir captar os sons externos. Então, um dos órgãos responsáveis, né, é a orelha. A orelha é dividida em 3 partes, por isso que eu falei 1, 2, né, porque a gente só vê a parte externa. Então, aqui eu tenho a orelha externa, que é aquela que a gente vê, né, coloca o brinco, enfim, é essa parte aqui. Dentro da orelha, eu tenho outras estruturas, outros órgãos pequenos, mas tá lá. A orelha média, que é esse canal aqui, olha, aonde vai ficar a cera. A cera, ela vai ser produzida pelas células que ficam aqui ao redor desse canal e tem o objetivo de impedir que as bactérias se proliferem e cheguem até o tímpano. O tímpano já vai ficar localizado na parte interna. Tímpano é a membrana que vai vibrar quando o som estiver chegando. Então, por que eu estou conseguindo identificar um som? Por que vocês estão conseguindo me ouvir? Porque o som chega até a orelha de vocês, entra nesse canal auditivo, o tímpano vibra, faz com que esses ossinhos aqui, ó, martelo, estribo, bigorna, batam um no outro, né, vibrem junto e levem o som até a cóclea, que é essa estrutura aqui, já dentro da orelha interna. E esse som chega até o nervo auditivo. O meu cérebro já conhece a língua que é falada, né, o idioma,
já conhece a voz da pessoa e eu consigo identificar o que está sendo falado, traduzir o que está sendo falado para mim, tá bom? Então, tudo funciona de uma maneira relacionada, né, de uma maneira conjunta. Vamos continuar estudando um pouquinho sobre a audição. Aqui, ó, a orelha externa, como eu falei, que a gente vê. Então, é formada pelo pavilhão auditivo e o canal auditivo, tá? Que deve ser limpo com frequência, porque o acúmulo de cera pode vir aqui para essa região de fora, ficar, né, com um aspecto desagradável, entupir aqui o ouvido, causar inflamação. Então, tudo deve ser muito bem higienizado, tá, gente? A orelha é feita basicamente por cartilagem, por isso que ela consegue mexer, né? A gente dobra a orelha, vira de um lado para o outro, enfim. Ela é basicamente um tecido cartilaginoso, não tem osso na orelha. Aqui a orelha média, olha aqui esse esqueminha que interessante, tá? Esse esqueminha eu consegui identificar aqui na internet e passar para vocês, que é o som chegando ao tímpano. Ó, aqui são as ondas sonoras e essa parte azul aqui funciona como se fosse o nosso tímpano. Deixa eu destacar, olha. Então, o som chega até o tímpano, ele vibra e devolve as informações para as outras partes que já estão na orelha interna, até chegar ao nosso nervo auditivo, que vai conseguir decodificar toda essa informação. Então, eu vou especificar aqui para vocês. A membrana timpânica 2, aqui, ó, entra em vibração ao ser atingida pelas ondas sonoras. As ondas sonoras estão chegando aqui. Os 3 ossinhos, os menores ossos do corpo humano, que estão dentro aí da nossa cavidade auditiva, martelo, estribo e bigorna, vão se movimentar. Olha eles aqui, ó. Eles vão se movimentar também, um batendo no outro em sequência. Isso vai levar o som até a parte interna, até a cóclea, e da cóclea para o nervo auditivo. O nervo auditivo já vai estar localizado aí no cérebro e ele vai traduzir a informação que está chegando até a gente. Parte interna da orelha, aqui, lá onde as vibrações chegam, parte interna. Então, aqui, a cóclea, ó, as vibrações são transmitidas para a cóclea e em seguida enviadas para o cérebro pelo nervo auditivo. Esses são os responsáveis aí pela informação. Então, não estaria errado eu falar para vocês que quem escuta, na verdade, é o cérebro, né? A orelha, o nosso canal auditivo, é só um meio de levar o som até o cérebro. Então, quem faz todas as traduções do que está acontecendo no nosso corpo é o cérebro. Os órgãos do sentido são formas dessa percepção do que está acontecendo no ambiente chegar até o cérebro. Então, aqui mais uma vez a parte interna da orelha, tá? Com todos os seus mecanismos. Aqui externa, canal auditivo, tímpano, os ossinhos pequenos, martelo, estribo e bigorna, a cóclea. Nessa foto aqui não está o nervo auditivo, mas ele vai estar nessa conexão aqui da cóclea para o cérebro, tá bom? Então, aqui, ó, o esqueminha para vocês entenderem. Um som chega até o canal auditivo, faz o tímpano vibrar. Quando o tímpano vibra, os ossinhos, martelo, estribo e bigorna tremem. Isso tudo acontece na orelha interna e esses ossinhos tremem, enviam as vibrações para a cóclea. A cóclea tem terminações nervosas que vão levar esse som lá para o nervo auditivo. O cérebro vai identificar que som é esse e assim eu vou saber o que eu estou ouvindo. Então, tudo isso acontece muito rápido, milésimos de segundos, ok? E quando isso não é possível, né? Quando ocorre aí a surdez, ou seja, quando a gente não consegue interpretar os sons, quando a gente não consegue ouvir. Bem, isso pode ser por diversos fatores. Primeiro, é quando a gente escuta um som muito alto. Então, quando a gente tem aquele hábito, sabe, de ficar com fone de ouvido, ouvindo aquela música altíssima, então, tudo isso faz com que as minhas células lá da cóclea do nervo auditivo comecem a ser prejudicadas e acabam morrendo, né? Elas sofrem um impacto tão intenso do som que elas vão acabar morrendo. Então, conforme o tempo vai passando, sem células que conseguem captar o som, a minha audição começa a ficar prejudicada. Ela não
vai conseguir interpretar o som. Então, esse é um dos casos. Então, não escute som muito alto, tá? Evitem essas músicas altíssimas. Infecções na orelha. Então, como eu falei lá anteriormente, às vezes uma gripe, né, mal curado. Então, às vezes, o excesso de cera na orelha, né, a má higienização. Água no ouvido. Então, quando você mergulha e entrou aquela aguinha no ouvido e você não cuidou para que ela saísse, né? Então, essas infecções podem causar surdez. A idade avançada, tá? Então, é um dos casos muito comuns. Então, a pessoa, quando fica idosa, naturalmente ela perde essa capacidade de percepção dos sons. Então, a audição vai se tornando prejudicada. E algumas doenças, né, que vão atingir, alguns vírus e bactérias que vão atingir justamente aí a parte do canal auditivo. A cachumba, que é a inflamação das glândulas salivares bem aqui na bochecha, e tem uma conexão muito grande com o canal auditivo. Algumas bactérias podem contaminar o canal auditivo também. A meningite, né, é um vírus que atinge as meninges da membrana que reveste o cérebro. Pode atingir o nervo auditivo e causar surdez. E a rubéola, né, muito comum em bebês, né, e gestantes, é um vírus também que vai atingir a parte do sistema nervoso, que vai causar alterações ali. Então, pode causar surdez, tá? Sem falar em acidentes, enfim, situações corriqueiras que podem causar algum tipo aí de problema. Outra capacidade aí relacionada ao sistema auditivo é a permissão da nossa capacidade de equilíbrio. Então, lá dentro do canal auditivo existe um líquidozinho dentro de uma estrutura chamada labirinto que vai permitir com que ocorra o nosso equilíbrio. Então, vocês já, de repente, levantaram rápido assim da cama ou do sofá e se sentiram um pouco zonzos, né? Uma tontura leve? Então, é porque esse levantar foi tão rápido que não deu tempo desse líquidozinho que fica lá no labirinto, dentro do nosso ouvido interno, se estabilizar. Então, você sentiu aquela tontura. Então, é uma responsabilidade também do nosso sistema sensorial relacionado à audição, manter o equilíbrio do corpo. Vamos agora falar um pouquinho da visão. Quem faz parte aí da visão? Quais são as estruturas? Os olhos, né? Basicamente todo mundo está vendo, mas as estruturas que têm presente nos olhos são as pálpebras, que vão proteger o nosso olho, os cílios, né, esses pelinhos que são importantíssimos para proteger a gente da poeira, e as sobrancelhas, né? Então, duvido que vocês tenham dado tanta importância às sobrancelhas. Agora vocês vão ver a importância delas. Elas vão impedir, né, que estruturas relacionadas à poeira ou até mesmo sujeira que cai da nossa cabeça chegue até os olhos. Então, elas vão servir também como barreira de proteção. Então, dentro do olho, quem vai estar lá dentro? Glândulas lacrimais que vão produzir as lágrimas. E as lágrimas, gente, ela vai servir para lubrificar a parte do olho, para fazer um movimento de limpeza no interior do nosso olho. Então, não é só para chorar, né, quando estiver triste. Não, ela tem um objetivo. Até o choro tem um objetivo. Limpar e lubrificar o olho, tá? E aqui o olho humano, como ele tem a sua estrutura. É a parte esclerótica, que é a membrana mais externa do olho. Aqui, ó, a esclera. A coroide, que é onde a gente consegue perceber os vasinhos. Aqui, ó. Essa parte branquinha esclerótica. A parte que tem os vasinhos, bem fininhos, vermelhinhos às vezes, é a coroide. E a retina, a parte mais interna. Aqui, ó, amarela. Tá vendo? Então, essas 3 camadas aí importantíssimas para a percepção da nossa visão. Aqui falando um pouquinho de cada uma. A esclera, a parte branca, e cada uma com suas características. Então, vou estar destacando aqui alguma para vocês e vou pedir também que vocês destaquem no caderno, tá? Ó, parte branca do olho, é a esclera. Qual é a função? Proteger e ajudar a manter a forma do olho, a forma arredondada. Conjuntiva é a camada mais fina, que tem muitos vasos sanguíneos, né? Geralmente fica mais na parte de dentro do olho.
córnea aqui, aquela parte quase que transparente, né, do olho, parece um vidro, realmente, parece um vidrinho. Ela vai permitir a refração do olho, né? Ela vai captar aquela luz, né? O objetivo do olho é esse, captar a luz. Quem identifica a imagem é o cérebro, tá, gente? Então, o olho capta a luz permite que o cérebro identifique a imagem. Quem vai identificar a imagem é o cérebro e não o olho. O olho vai captar a luz, esse é o objetivo dele, tá? Então, isso muda, né, a nossa percepção das coisas. A íris é a parte colorida do olho. Ela vai ficar atrás da córnea. Deixa eu voltar lá na córnea. Ó, aqui é a córnea, que parece um vidro, né? Fica na frente. E atrás dela, a parte colorida do olho, é a íris. Dentro da íris, no centro, a gente tem a pupila, que é a parte pretinha. Ó. A pupila, ela vai controlar a entrada ela vai controlar a captação de luz, tá? Então, quando a pupila tá pequenininha, como essa daqui, ó, é porque o ambiente está muito iluminado, então não precisa entrar tanta luz no olho assim para eu conseguir perceber o que está acontecendo. Agora, quando a pupila tá assim bem grandona, ó, dilatada, é porque o ambiente não tá iluminado, tá escuro, então eu preciso captar o máximo de luz que eu conseguir. Essa é uma das funções da pupila, tá? Muito interessante, né? O esquema, o funcionamento do olho. Cristalino. Cristalino, ele vai ficar atrás da íris, como se fosse uma lente. E o olho é muito bem esquematizado, né? Ele vai dar mais nitidez, né, na nossa visão. Então, quando a visão está ficando turva, ou então por uma questão de idade, né, muito comum, a visão começa a se tornar prejudicada. Então, aqui, ó, cristalino é que tá com algum probleminha aí, né, porque ele dá mais nitidez à visão. Isso é comum, o corpo envelhece e as células começam a trabalhar de outra forma, não é mais da mesma forma de quando o corpo era jovem, então muitas coisas mudam. Vítreo ou humor vítreo, né? Esse humor é o líquido que fica dentro aqui da esclera, uma substância quase que gelatinosa, né, que vai ficar aqui dentro daquela partezinha branca. Ele vai manter a forma do olho, arredondadinha. A questão da frase, né, bom humor, mau humor, está relacionado muito ao humor vítreo. Então, quando você está de mau humor, você não está vendo as coisas de uma forma agradável, aí o humor não está legal, né? Então, o termo mau humor, bom humor está relacionado aí com o sistema sensorial do olho. Retina, tá? Essa fotinho também aqui. A função da retina, a camada mais interna, transforma os estímulos luminosos em estímulos nervosos. Então, é a retina que vai levar a informação que você está vendo, né? A luz que você captou, a forma do que você está vendo para o cérebro. E o cérebro vai decodificar, vai definir, né? Você está vendo A ou você está vendo B, né? Então, o cérebro vai traduzir a informação. E aqui, chegando ao cérebro, nós temos o nervo óptico. Tá bem aqui, ó. É ele que vai levar todo o estímulo visual para o cérebro e o cérebro vai identificar. A imagem é formada, professora? Formação da imagem. Então, aqui eu tenho o objeto, certo? Vejo o objeto, sendo que no meu olho, essa imagem ela é formada de maneira invertida. É como você está se olhando no espelho. Já escreveu uma palavrinha no papel e virou de frente para o espelho, essa imagem vai estar invertida. O nosso olho também funciona assim, tá? A gente olha a imagem sendo que ela está invertida. Mas, professor, isso é impossível, eu estou vendo a imagem certa aqui na minha frente. Pois é, por incrível que pareça, ela está invertida. Só que o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira muito rápida. Automaticamente, ele coloca a imagem da maneira certa. Então, ele vira a imagem e eu consigo identificar da forma certinha, que tá vendo? Então, o nosso cérebro é um importante decodificador de visão. Por incrível que pareça, né? E aqui tem pra gente alguns mecanismos que talvez embolem a visão, né?
Por exemplo, esse túnel espiral, como vocês estão vendo ele aí? É uma visão, com uma visão turva, visão embaçada, enfim, tudo isso mostra como o cérebro trabalha. É bem interessante. Outra questão interessante aqui, quantas patas tem esse elefante? Quantos vocês estão vendo? 4, 6, 8, né? Tem uma hora quando a gente olha assim, o cérebro faz uma confusão, né? Então, são imagens que permitem a gente perceber que o cérebro pode se confundir um pouquinho, mas ele rapidamente... Aqui em relação às cores, né? Como eu falei para vocês, quem identifica é o cérebro. O olho, ele só capta a luz. Então, se vocês fizerem esse testezinho aí, vocês vão perceber que algumas coisas, né, deixam o nosso cérebro um pouquinho com dúvida, né? Principalmente em relação às cores. Se vocês colocarem aí, olharem bastante essa foto, depois olharem por uma parede branca ou por um fundo branco e piscar os olhos várias vezes, vocês vão ver que as cores vão ficar diferentes. Vou deixar vocês verem o que vai acontecer, depois coloca lá na plataforma, professora, aconteceu isso, isso e isso, me fala lá, estou aguardando aí o contato de vocês. E aqui, como é que vocês vão ler para mim? Me digam aí, ocorre conflito no cérebro? Leiam a palavra sem pensar na cor. Difícil, né? Então, é um teste também muito interessante. E isso demonstra o quê? Que o lado do cérebro quer fazer uma coisa e o lado esquerdo quer fazer outra. Porque vocês querem ler a palavra sem lembrar da cor, mas não dá. Então, por exemplo, aqui, amarelo. Tá escrito amarelo, mas a cor é verde. Então, quase que eu falei verde aqui, né? Se eu não parar para pensar com atenção, até eu me confundo. Enfim, todos nós, né? Porque existe um conflito no nosso cérebro para fazer o que ele está acostumado a fazer. E esse último teste também que é bem interessante. Vocês vão ver aí uma mulher se mexendo, né? Mas para vocês, que movimento é esse? Todo esse movimento, se for horário ou anti-horário, vai determinar o funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, se vocês verem um movimento horário, uma parte do seu cérebro se é mais desenvolvida. Se vocês verem um movimento anti-horário, a outra parte do cérebro é mais desenvolvida. Olha só que legal. Que movimento aí vocês estão vendo? Ela está girando, mas vocês estão vendo o movimento horário ou anti-horário? A percepção maior, né? Bem interessante. Fique olhando aí, cuidado para não confundir o cérebro. Ok? E para finalizar, tem aqui uma listinha de algumas doenças, né, relacionadas aos problemas visuais, algumas doenças mais comuns, né, que a gente tem que identificar o mais cedo possível, né, algumas como miopia, astigmatismo e hipermetropia são identificadas logo quando se é criança, né, porque a criança assim que começa a falar, dá sinais de que não está enxergando muito bem, principalmente na idade escolar, né, a partir dos 4, 6 anos. Ela começa a demonstrar que não está enxergando bem ou tem alguma dificuldade, né, de enxergar o que está perto, o que está longe. Então, são problemas relacionados à visão que tem tratamento, né, e quanto mais cedo possível, melhor para a pessoa, para não ter grandes dificuldades aí futuramente. Tá, gente? Então, finalizamos aí essa parte de sistema sensorial. Deixo para vocês aí as atividades que devem ser feitas e enviadas. Não deixem de escrever lá na plataforma, né, o que vocês estão achando da aula, o comentário, né, sobre todas essas experiências relacionadas à visão aí. Façam em casa e participem lá na plataforma para a gente poder ter uma melhor percepção, né, do que vocês estão entendendo ou não. Tá ok? Então façam as atividades e me enviem por lá também. Um forte abraço, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!